Povo de Deus, Pai Senhor, boa noite, noite abençoada. Mas essa noite de segunda-feira, hoje, dia 15 de dezembro de 2025, que essa palavra venha da parte do Senhor para o seu coração. Peço seu like desde já, você curta o vídeo, se inscreva por aqui se não for inscrito, confirme a inscrição, ative o sininho de notificações, clube de membros do canal, só clicar no botãozinho branco de assinar, daí os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, né, de vídeos e lives aqui do canal. Também é uma das formas de semear, né, de abençoar esse ministério. Uma outra forma de semear esse ministério, além de curtir, de compartilhar, de se inscrever no clube de membros, é através do botãozinho das informações que vão aparecer aqui embaixo nessa caixinha branca. Daí se o irmão ou a irmã desejar semear assim nesse canal, através dessas informações. Pessoal, vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa mensagem? Eu quero falar um pouquinho com vocês de um texto um pouco escondido, mas eu acho que traz para nós um ensinamento muito profundo, né? Uma mulher chamada Será, que ela rompeu com um histórico de destruição, com um histórico de tragédias da sua casa, né, na sua família. Lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao 27, a palavra ela vai falar da história dessa mulher, né? Da história de uma mulher que viveu no meio de uma dor, né? Uma mulher pouco falada, mas que teve ali, como eu disse, a sua vida marcada por uma tragédia. A casa dela foi uma casa marcada por uma tragédia. A palavra vai dizer em 1 Crônicas 7, 21, que os filhos de Efraim foram mortos pelos homens de Gate. Os filhos de Efraim, Ezer e Eliade, foram mortos quando estavam lá apacentando, tomando os gados, né? E a Bíblia fala que Efraim chorou por muitos dias. E aqui é um ponto chave, irmãos, porque essa tragédia aconteceu ainda no Egito. Então provavelmente José estava vivo, né? Então essa dor ela ecoava ali no meio da família, né? Enquanto José certamente ainda era governador. Era uma família que carregava um luto, era uma família que carregava uma culpa, que carregava a memória de uma morte, ou de duas mortes, na verdade, né? E a gente sabe que tragédias não resolvidas, elas têm uma tendência a se repetir, né? Ao menos que alguém interrompa esse ciclo. É necessário interromper um ciclo, esse é o ponto. Então, Será, ela surge no meio do luto. A palavra vai dizer em 1 Crônicas, no capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 24, diz que Será, ela edificou a cidade de Bet-Horon, de baixo e de cima, e Uzem também. Então ela surgiu no meio do luto, no meio de uma genealogia masculina, né? Surgiu uma mulher, e a Bíblia não diz que ela só vivia chorando pelos cantos, que ela amaldiçoou o seu passado, que ela fugiu, que ela queria esquecer o passado dela. Ela edificou. Será não constrói casas, ela constrói cidades. E cidades falam de futuro, de planos, de continuidade, de proteção. Era tudo que isso que cidades representavam naquela época. Hoje, claro, a gente está muito familiarizado, né, com cidade. Naquela época, a cidade era o crescimento, era uma fortificação. A cidade era uma fortificação contra o mal, contra os inimigos, né? Então, enquanto talvez muitos ali da sua família levantassem as tragédias, ela decidiu levantar o quê? Cidades. Edificar cidades, irmãos, é edificar coisas em Deus, sabe? Bet-Horon, a cidade que ela edificou, era uma cidade estratégica. Foi uma rota militar, foi uma rota comercial, foi uma região elevada, né? Então Será, ela não fez algo pequeno, ela fez grandes coisas. Ela mudou o mapa, ela mudou o território, ela mudou o destino dela e da sua família, né? E eu acho que isso traz para nós um ensinamento de que a nossa casa não pode ser lembrada pela desgraça, pela ruína, como a casa de Será não foi lembrada pela morte dos irmãos dela. A nossa casa, a nossa vida não pode ser marcada pelos erros que foram cometidos no passado, né? De uma casa dilacerada nasceu uma pessoa que edificou, né? E a genealogia foi uma genealogia abençoada, porque Efraim gerou a Berias, Berias gerou a Elisama, Elisama gerou a Num, e Num gerou a quem? A Josué. Então Josué, o líder que entrou na Terra Prometida, derrubou Jericó, dividiu a herança. Ele veio de Será, ele veio de Berias, ele veio de Efraim, ele veio dessa mesma família, a família de Será, a família de Efraim. Ele era um efraimita. Então Deus ele
ele tirou daquela situação de tragédia uma bênção. E Deus sempre faz isso. Ele consegue resgatar. Se houver um coração disposto a quebrar ciclos, a trazer uma bênção para uma família que teve uma grande tragédia, Deus ele resgata. Deus ele restaura, quer dizer, ele restaura. Josué não nasceu num ambiente perfeito, ele nasceu numa linhagem que passou por morte, por lutos, por fraturas, por traumas. Mas alguém antes dele resolveu fazer o quê? Edificar. Será? Ela não vê Josué, ela não conheceu Josué, mas ela preparou o caminho para Josué. Sabe? Quem edifica muda o que vem depois. A minha avó, parte de pai, ela não viu nenhum neto entrando para a igreja, ela não viu ninguém entrando para a igreja. Mas todo mundo, depois que ela morreu, entrou para a igreja. Olha que coisa, né? Todo mundo, depois que ela morreu, entrou para a igreja, se converteu, aceitou. Melhor do que, até melhor, né? Do que entrar para a igreja é só uma coisa. Aceitou o Senhor, se converteu. Então, depois que ela morreu, as pessoas foram aceitando a Jesus, foram se convertendo, foram entrando na presença do Senhor. Fruto da oração dela. Por que eu estou dizendo ela? Porque ela orava, jejuava, buscava, ela edificava. Então, quando nós decidimos, você decide romper um ciclo, você está impactando na vida de pessoas que talvez você nem conheça, você nem vá conhecer, né? Pessoas que virão, né? A nossa memória aqui a nossa estadia aqui é curta, né? A gente é lembrado até a segunda, terceira geração, depois se esquece. Você pode ser lembrado pelos seus netos, bisnetos no máximo, depois se esquece, né? Mas ela não foi o final da história, ela foi ela um ponto de virada na história da sua família. O passado não foi apagado, mas ela se recusou a ser definida por aquele passado. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, o teu passado não vai ser apagado. O que aconteceu não vai ser apagado. As tragédias que você viveu, as lutas que você passou, isso aí faz parte da sua história. Agora você tem que se recusar a ser definida por isso. Nós temos que nos recusarmos a isso. Sabe? Há pessoas na Bíblia que oram, que pregam, que guerreiam, que lutam, né? E há pessoas que edificam silenciosamente, que mudam a sua família, que mudam. Essa mensagem fala de quem vem de uma família marcada por separações, carrega perdas irreparáveis, talvez tenha herdado até traumas emocionais, né? Vivendo ciclos repetitivos de dor. Deus está te levantando, meu irmão, minha irmã, como será, para construir onde houve ruínas, para edificar onde houve luto, para mudar o sobrenome espiritual da sua casa, da sua família, do seu lar. Talvez você não veja o Josué da sua linhagem, mas se você decidir edificar hoje, se você decidir lançar o alicerce hoje, amanhã alguém vai construir. Amanhã alguém vai terminar essa obra que você começou, essa edificação. Então será, eu acho que é uma personagem bíblica tão desconhecida, né? Mas ela nos ensina que as tragédias, elas não podem definir, elas não podem decidir o nosso futuro. Não pode, todo mundo passa por tragédia. Eu já passei por várias. Eu quando tomei consciência de vida, com os meus 8, 9 anos de idade, a minha primeira tragédia, perdi meu pai, meu avô, minha avó, tudo no mesmo ano. Todo mundo passa, mas isso não pode me definir. Edificar é um ato espiritual, é um ato profético, é uma decisão de construir. É muito fácil destruir. É muito fácil destruir alguma coisa, é muito fácil. Agora construir, edificar, Deus vai usar você e talvez você seja a pessoa mais improvável da sua casa para poder restaurar a sua família. Mas é você, Deus escolhe as coisas loucas ao invés das sábias, as fracas ao invés das fortes, sabe? Será não foi lembrado de ficar chorando do passado. Não, ela foi lembrada por construir um futuro, construir cidades. Então quem edifica com Deus, quem edifica em Deus, muda, meu irmão, minha irmã, muda sim a história da sua família. Muda sim a história de destruição, de desgraça. Não repete ciclos, quebra ciclos. Ah, porque meu pai traiu minha mãe, meu pai bebia, minha mãe batia em mim. Você pode quebrar, você tem esse poder, essa autoridade. Você pode escolher edificar ao invés de escolher destruir. Quando temos a oportunidade, né, muitos aqui irmãos vivem isso, a oportunidade de ser pais, você pode escolher quebrar os ciclos que foram feitos, né, o que fizeram contigo quando você era filho, quando você era criança, né? Você quebra.
Você quebra através das suas decisões, através da mudança do comportamento, através da sua postura de edificar em Deus. Isso é algo tremendo que impacta sim em nossas famílias. Tome posse dessa palavra, tá? Tenho certeza que de alguma forma o Senhor quer falar contigo nessa noite de segunda-feira. Que Deus te abençoe. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.